A Carta aos Hebreus. O autor desta carta é anônimo, e as pessoas se perguntaram durante muito tempo se foi Paulo que a escreveu, ou talvez alguém que trabalhava com ele, como Barnabé ou Apolo. Mas a verdade é que nós não sabemos. No capítulo 2, vemos que o autor tinha um relacionamento bem próximo com os discípulos que viveram com o próprio Jesus, e podemos concluir que essa carta foi baseada no ensino dos apóstolos. Nós também não sabemos para quem essa carta foi escrita, ou sequer aonde eles viviam. O autor os conhece muito bem, e presume que eles tenham um conhecimento profundo das escrituras do Antigo Testamento, especialmente das histórias nos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Histórias sobre como a família de Abraão se tornou a nação de Israel, como Moisés os guiou da escravidão do Egito até o Monte Sinai, onde receberam a Torá. Fizeram uma aliança com Deus, construíram um tabernáculo para os sacerdotes oferecerem sacrifícios e, por fim, sobre como eles vagaram no deserto a caminho da Terra Prometida. O autor espera que os leitores conheçam todos os detalhes dessas histórias, o que indica que a audiência provavelmente era composta por cristãos judeus, de onde saiu o nome da carta. Nós também temos pistas no capítulo 10 de que essa comunidade estava enfrentando perseguição e até prisão por causa da sua conexão com Jesus. E algumas pessoas estavam se afastando de Cristo e abandonando a fé, o que explica o propósito e a estrutura dessa carta. Há uma pequena introdução que é seguida por 4 sessões, onde o autor compara Jesus com pessoas-chave e eventos da história de Israel. Primeiro ele é comparado com os anjos no Pentateuco, depois com Moisés e a Terra Prometida, com os sacerdotes e Melquisedeque e por último com os sacrifícios da aliança. E o autor tem 2 propósitos com esses contrastes. Seu primeiro objetivo é elevar Jesus acima de qualquer coisa ou pessoa, mostrando que ele é digno de toda a confiança e devoção. E o segundo objetivo é desafiar os leitores a permanecerem fiéis a Jesus, apesar da perseguição. Por isso, cada sessão tem um alerta firme para que eles não abandonem a Cristo. Vamos nos aproximar e ver como tudo se desenrola. A exaltação de Jesus já começa na frase de abertura. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. O autor está dizendo que Jesus é superior a todas as formas anteriores pelas quais Deus se revelou a Israel. E ele faz uma afirmação assombrosa, de que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Essas metáforas trazem a identificação mais próxima possível entre Jesus e Deus. Ele é o que os raios de luz são para o sol, ou o que a gravação na cera é para o anel que carimba. Para esse autor, não há Deus separado de Jesus. Ele é Deus personificado como o Filho. E é essa visão elevada de Cristo que é explorada no resto da carta. Na primeira sessão, o autor compara Jesus com anjos, o que pode parecer um pouco estranho para você. Quer dizer, por que anjos? Baseado em Deuteronômio 33:2, a tradição judaica ensinava que a Torá e a Palavra de Deus foram entregues a Moisés no Monte Sinai por anjos. Então, quando ele diz que Jesus é superior aos anjos, o autor está afirmando que Jesus e a sua mensagem de boas novas são superiores a todos os mensageiros anteriores da Palavra de Deus. O primeiro aviso parte desse ponto. Se Israel é chamado a prestar atenção à Torá, que foi entregue por anjos, quanto mais devemos prestar atenção à mensagem anunciada pelo Filho de Deus? E não só isso, mas visto que Jesus tem um status superior aos anjos, quão extraordinário é o fato de ele abrir mão disso para se tornar homem, sofrer e morrer. Em Jesus, nós vemos a grande glória e a grande humildade de Deus, quando ele generosamente se uniu ao trágico destino da humanidade. Nos capítulos 3 e 4, o autor argumenta que Jesus é superior a Moisés, que liderou o povo de Israel no deserto e construiu o tabernáculo. Jesus também é o líder do povo de Deus, mas nele vemos não apenas o construtor de uma tenda, mas de toda a criação. E o autor reconta a história de como o povo se rebelou contra Moisés no deserto e perdeu a chance de entrar no descanso que Deus os prometeu na Terra Prometida. E aqui vem o segundo aviso. Se Jesus é maior do que Moisés, quanto maiores são as consequências de nos rebelarmos contra ele? Nós também estamos num ambiente árido, onde temos que confiar em Deus para o futuro descanso na nova criação. Portanto, vamos nos certificar de não nos rebelarmos como Israel fez no deserto, e perdermos a graciosa oferta de Deus de entrar em sua nova criação. Nos capítulos 5 a 7, o autor compara Jesus com os sacerdotes de Israel, que vinham da linhagem de Arão. Seu papel era representar Israel diante de Deus e oferecer sacrifícios que iriam expiar ou cobrir os pecados do povo. Mas ele ressalta:
Os próprios sacerdotes eram pessoas moralmente falhas e constantemente tinham que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, assim como os do resto do povo. Algo mais era necessário. E aqui ele afirma que Jesus é esse algo a mais. Ele é o sacerdote final. Mas Jesus não veio da linhagem de Arão. Ele é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, um rei sacerdote misterioso da antiga Jerusalém, que aparece na história de Abraão. Nós encontramos no Salmo 110 que o rei messiânico da linhagem de Davi seria um sacerdote da ordem de Melquisedeque. E o que o autor quer dizer aqui é isso. Jesus é o rei sacerdote final, sem qualquer falha moral, que está eternamente disponível para o seu povo. E por isso, ele é superior a qualquer outro mediador entre Deus e o homem. E aqui está o seu aviso nessa sessão. Rejeitar a Jesus é rejeitar nossa única chance de sermos completamente reconciliados com Deus. Então, não faça isso. O que nos leva à última comparação, nos capítulos 8 a 10. O autor mostra que a morte de Jesus na cruz foi o sacrifício final, superior a todos os sacrifícios de animais oferecidos no templo. Aqueles sacrifícios tinham que ser oferecidos constantemente, alguns diariamente, outros anualmente no dia da expiação. Mas Jesus ofereceu a sua vida de uma vez por todas, e isso foi suficiente para cobrir os pecados de todo mundo. Então o autor alerta o leitor para não dar as costas a Jesus, porque seria como dar as costas a uma oferta graciosa do perdão de Deus. Por que você faria isso? O sacrifício de Jesus é permanente e é a base da nova aliança anunciada pelos profetas, onde todos os pecados são perdoados. E depois de exaltar a Cristo com todos esses contrastes, a última sessão é um grande desafio para que eles o sigam. Pense no todo. Em Jesus, eles encontram a própria palavra de Deus. Em Jesus, eles têm a esperança da nova criação. E Jesus é o seu sacerdote eterno e o sacrifício perfeito. Portanto, agora eles devem seguir todos os grandes modelos de fé encontrados ao longo da história das Escrituras, e devem permanecer fiéis a Jesus, confiando que apesar de qualquer dificuldade ou perseguição, Deus não vai abandonar o seu povo. Esse é o raciocínio básico da carta, que no final foi chamada pelo autor de breve palavra de exortação. E aqui nós te damos algumas dicas extras para ler essa carta. Sempre que o autor citar as Escrituras do Antigo Testamento, o que acontece com frequência? Pare, vá olhar a referência e ler a citação no contexto original. Algumas vezes você vai ficar confuso, mas na maioria das vezes você vai ver conexões bem legais que não seriam notadas de outra forma. Vale a pena o esforço. Você também deve ter em mente que essas passagens de aviso vão te deixar desconfortável, e isso é meio que a ideia. Elas não estão ali para te deixar com medo, mas para te mostrar que rejeitar a Jesus é tolo, porque ele é maravilhoso. Todos esses avisos servem ao propósito maior da carta, o de mostrar que Jesus é a revelação final do amor e da misericórdia de Deus. E é isso que trata a carta aos Hebreus.